Aquele seu amigo bêbado com certeza já te revelou muitas verdades em seu momento de embriaguez. Mas, e se acontecesse dele revelar algo chocante, fora do normal? Veja nesse vídeo um compilado de relatos que vai te convencer de ficar sóbrio para sempre. Um amigo meu morreu de overdose de drogas. Depois do funeral, um amigo nosso em comum e eu estávamos nos embriagando quando ele começou a chorar. Ele me perguntou se eu me lembrava de quando ele e nosso amigo morto me contaram sobre um acidente que testemunharam, onde viram um motorista de caminhão morrer. Eu disse que sim. Ele então me contou a coisa mais bizarra que já ouvi em toda a vida, falando que nosso amigo correu até o corpo e roubou uma aliança de casamento para vender depois, e que o homem não podia fazer nada além de olhar para cima, aterrorizado, para nosso amigo enquanto estava sendo roubado. Eu sabia que eles eram viciados em drogas, mas nunca pensei que eles pudessem fazer algo assim. Cresci com eles, eles eram como meus irmãos. Eu realmente não confio mais em ninguém. Meu melhor amigo e eu paramos de nos falar por um tempo. Ele, inclusive, tinha mudado de cidade. Estávamos ambos em nossos 20 e poucos anos. Ele voltou depois de um mês ou mais e me levava para sair todas as noites, para beber e andar por aí. Eu vivia perguntando como ele era capaz de gastar tanto dinheiro com drogas e álcool, mas ele não me respondia. O vi pagar nossa conta uma noite e ele devia ter 12 ou 15 mil reais com ele só ali na carteira. Depois de voltar para a cidade, a vida dele basicamente era ficar bêbado o tempo todo e sair comigo sempre que podia. Vínhamos para minha casa depois dos bares fecharem e muitas vezes continuávamos bebendo até de manhã. Ele geralmente acabava chorando e dizendo que não podia viver consigo mesmo por causa do que ele fez, mas sem dar detalhes. Noite após noite, era a mesma coisa, até que ele desabou totalmente e me disse que recebia muito dinheiro para fazer algumas coisas ruins para pessoas ruins, confessando que foi pago por alguém de uma gangue para queimar a loja concorrente de outra pessoa. Também que matou 2 caras, que uns caras deram uma pistola e uma espingarda a ele, em troca de $10 mil depois que cada homem fosse executado. Enfim, muitas coisas feias. Mais de 10 anos depois, ainda não sei se acredito nisso ou não. Ele estava tão deprimido e fisicamente acabado que fazia sentido estar falando a verdade. Infelizmente, ele continuou a usar drogas e beber até cerca de 5 anos atrás, quando teve um ataque cardíaco aos 27 anos. Sobreviveu e parou de usar drogas e álcool, mas o estrago já estava feito. Ele, então, sofreu outro ataque cardíaco 6 meses depois e morreu poucos dias após seu 28º aniversário. Sinto falta dele apesar de tudo. Nesse relato, fui eu quem fez uma confissão. Quando eu tinha 18 anos, fui abusada sexualmente em uma ponte no meio da noite enquanto estava sozinha. Minha mãe trabalha com defesa pessoal e sempre me disse para morder a pessoa se eu tivesse com problemas. Então foi o que fiz. Mordi o pescoço do cara até que a força da minha mandíbula não aguentasse mais. Ele caiu e eu corri todo o caminho para casa. Poucas semanas depois, li no noticiário que um agressor em série foi ao hospital com feridas no pescoço e morreu mais tarde. Eles supuseram que o homem tinha tentado atacar alguém e nem foram atrás do responsável pela morte, que no caso era eu. Eu nunca disse isso a ninguém, até que fiquei bêbada com meu namorado no ano passado e contei tudo. Ele não podia acreditar que eu mantive esse segredo. Em uma festinha familiar,
Minha avó ficou bêbada e começou a contar histórias de sua infância. Bom, ela faz isso toda hora, não importa o quão bêbada ou sóbria está. Acho que é apenas uma coisa normal dela. Só que dessa vez, as coisas tomaram um rumo sombrio. Ela nos contou uma história de quando tinha 6 anos, que explica a razão pela qual ela odeia ir ao dentista, especialmente para fazer canal. O que ela contou foi mais ou menos assim. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela morou em Hamburgo, na Alemanha, bem próximo ao porto. Durante uma determinada semana em 1943, a cidade foi bombardeada. Mais de 35 mil pessoas morreram e mais de 100 mil pessoas ficaram feridas. A maioria das casas que foram atingidas pegaram fogo, criando um grande incêndio com tanta força que sugou não só o oxigênio, criando ventos fortes, mas também pessoas. O fogo criou tanto calor que as pessoas que fugiam de suas casas em chamas ficavam presas ao asfalto derretido das ruas e morriam queimadas. Como tudo estava acontecendo ao redor da minha avó, aquele cheiro em particular esteve presente por mais de uma semana em sua parte da cidade. E perfurar um dente cria exatamente esse mesmo cheiro. Até hoje, minha avó tem crises de pânico ao ir no dentista, pois sempre reconhece o cheiro imediatamente. Quando eu tinha 14 anos, minha mãe levou a mim, minhas irmãs e alguns amigos nossos para a praia. Minha irmã de 15 anos e eu ficamos com um cômodo só pra gente com nossos 2 amigos. Acabamos conhecendo alguns meninos e ficamos bêbados. A amiga da minha irmã estava muito bêbada e começou a chorar, confessando que seu padrasto a tinha molestado sexualmente durante anos. Coisas realmente terríveis. Tentamos acalmá-la rapidamente. Nos reunimos em torno dela, dissemos que estávamos para ajudá-la e blá blá blá. Mas quando voltamos da viagem à praia, alguns dias depois, eu sabia que precisava contar para minha mãe. Depois que contei a minha mãe e ela envolveu a polícia, houve um julgamento e o homem acabou sendo sentenciado a 8 anos de prisão. Acontece que ele estava fazendo isso com a irmã mais nova dela também. Quando tinha 11 anos, meu pai foi sequestrado e violado por 3 homens. Ele estava tão apavorado que nunca disse aos seus pais. Depois que meu avô faleceu, meu pai finalmente, enquanto bêbado, contou à minha avó o que aconteceu. Mas ela disse a ele que eles já sabiam. Um dos irmãos do meu pai sabia e contou ao vovô. Meu avô disse que apenas tinha cuidado disso. Alguns anos depois, um desenvolvedor comprou a fazenda dos meus avós e transformou em um empreendimento. Durante a escavação, eles encontraram 3 esqueletos masculinos, enterrados em uma única sepultura. Acho que o vovô realmente cuidou disso. Alguém já te confessou algo terrível, bêbado? Conte pra mim. Até a próxima. Obrigado.